Em 1923, Sigmund Freud se deparou com a história de um pintor lá do século XVII que teria feito um pacto com o diabo em pessoa. E enquanto todo mundo via isso como um caso clássico de possessão demoníaca, Freud viu algo completamente diferente. Ele viu um mapa raríssimo dos territórios mais obscuros da mente humana. Essa frase aí é a promessa arrepiante que está no coração de todo esse mistério. Uma assinatura feita não com tinta, mas com o próprio sangue, entregando tudo, corpo e alma, para o maligno. É de dar calafrios, né? Essa pergunta parece coisa de filme de terror, mas para Freud a resposta não estava no céu nem no inferno. Estava num lugar muito mais próximo e talvez até mais misterioso, dentro da gente, nos conflitos invisíveis que a gente trava na nossa própria mente. Então, vamos mergulhar de cabeça nesse caso. Para a gente entender a análise genial do Freud, primeiro a gente precisa conhecer o homem cuja alma estava supostamente em jogo. Esse é o nosso protagonista, Christoph Heisman. Imagina a cena. Em setembro de 1667, ele chega num santuário na Áustria em completo desespero. Ele estava convencido de que o prazo do contrato dele com o diabo estava prestes a vencer. E os detalhes aqui são fascinantes. Não foi um, mas dois pactos. O primeiro, de boa, com tinta. O segundo, um ano depois, foi assinado com sangue. Mas o motivo não era o que a gente imagina, tipo riqueza ou poder. Nada disso. Heisman estava numa depressão profunda, com um bloqueio criativo terrível. Tudo por causa da morte do pai. O diabo prometeu exatamente o que ele sentia que tinha perdido: auxílio e apoio. Agora, a gente dá um salto de séculos no tempo. Saímos de um exorcismo do século XVII e vamos parar num consultório em Viena. Freud não viu a história do Heisman como superstição barata. Para ele, aquilo era um estudo de caso perfeito para testar seu novo e revolucionário modelo da mente. Num dos seus trabalhos mais importantes, O Ego e o Id, Freud basicamente disse que a nossa mente não é uma coisa só, unida e harmoniosa. Pelo contrário, ela é um campo de batalha, uma luta constante entre três forças bem diferentes, cada uma com seus próprios desejos e regras. Primeiro, a gente tem o id. Pensa no id como o caos primitivo dentro da gente. É puro instinto, totalmente inconsciente. Ele não conhece regras, moralidade, nem tá aí para as consequências. Ele só quer uma coisa: prazer, e quer para ontem. Aí entra o ego. O ego é o nosso eu consciente, o gerente da personalidade. O trabalho dele é lidar com o mundo real, tentando satisfazer os desejos do id de um jeito que seja, digamos, socialmente aceitável. Ele é o mediador, o cara que está sempre negociando. E, por fim, temos o superego. Essa é a última parte a se desenvolver. É a nossa consciência, a nossa bússola moral. É a voz dos nossos pais, da sociedade, de todas as regras que a gente absorveu. É ele que nos julga, que nos dá culpa quando a gente pisa na bola e orgulho quando acertamos. Então, para resumir a ópera, o id grita "eu quero agora", o ego pondera "ok, vamos negociar um jeito", e o superego decreta "de jeito nenhum". É o conflito eterno entre essas três forças que, para Freud, molda quem a gente é. Certo. Com esse mapa da mente em mãos, a gente pode voltar para o nosso pintor atormentado. Freud está pronto para fazer a sua própria versão de exorcismo, a psicanálise. A pergunta que não quer calar é: como essa teoria toda de id, ego e superego explica um pacto com Satanás? Como é que uma coisa aparentemente tão sobrenatural pode ser explicada por impulsos inconscientes? E aqui vem a virada de chave de Freud, que é simplesmente genial. Ele argumentou que o diabo do Heisman não era uma entidade de fora, era uma projeção psicológica. A morte do pai deixou um buraco emocional gigante, e o diabo, com as promessas de apoio e a exigência de ser um pai, preencheu esse buraco perfeitamente. Foi uma tentativa desesperada da mente do Heisman de substituir a figura paterna que ele perdeu. Mas o demônio que o Heisman via era bem específico. Os desenhos e relatos mostravam uma figura andrógena, misturando traços masculinos e femininos de um jeito bem chocante. Para Freud, isso não era detalhe aleatório, não. Eram pistas cruciais sobre o conflito interno do pintor. E aqui a análise vai ainda mais fundo e a teoria fica bem complexa. Freud sugeriu que esses traços femininos no diabo representavam um desejo infantil e inconsciente do pintor, o de ser amado pelo pai de uma forma quase maternal. Era uma fantasia reprimida da infância, que agora voltava de forma distorcida e aterrorizante na figura do demônio.
Ou seja, a tal possessão não era uma força externa tomando conta. Era uma verdadeira guerra civil dentro da mente do Heisman. Uma batalha feroz entre as partes da psique dele que a gente acabou de ver. Segundo Freud, o processo aconteceu em etapas. Primeiro, com a morte do pai, Heisman o colocou para dentro de si, o internalizou, transformando essa imagem na base do seu superego. Só que os sentimentos dele pelo pai eram uma mistura de amor com ressentimento. E essa mistura tóxica transformou o pai interno numa figura tirânica, o diabo, que agora o punia sem dó com culpa. Freud descreveu esse superego cruel como um ditatorial faraz, um comando interno implacável. Não era mais uma bússola moral para guiar, mas sim um carrasco. E essa era a verdadeira fonte da depressão e do bloqueio artístico dele. Então, o ponto central é este. A batalha do Christopher Heisman não era entre Deus e o diabo. Era uma batalha do ego dele, tentando simplesmente viver, contra um superego sádico que o atormentava com culpa. E tudo isso era alimentado por sentimentos não resolvidos em relação ao pai. Mas o que a análise de um caso do século XVII tem a ver com a gente hoje? Por que a história desse pintor, que ninguém mais lembra, ainda é tão importante? Essa linha do tempo mostra uma verdade poderosa. A linguagem muda, mas o conflito humano básico continua o mesmo. O que Heisman chamava de demônios, Freud chamou de neurose. Hoje, a gente chama de ansiedade, depressão, ou só da luta diária para equilibrar o que a gente quer, o que a gente deve fazer e o que a vida real permite. A grande lição que fica da análise de Freud é essa: os demônios nunca foram embora, eles só mudaram de nome. A batalha interna entre nossos impulsos, nossa consciência e a realidade é parte do que nos torna humanos. É uma luta que toda geração enfrenta, só que usando um vocabulário diferente. E isso nos leva a uma última pergunta, para a gente ficar pensando. Se os demônios do Heisman eram projeções da culpa e dos desejos dele, quais são os demônios que a nossa cultura moderna nos força a enfrentar dentro de nós?